Então eu vou contar o mito de Jasão e os Argonautas, tá? Eu não vou falar, não vou me ater muito à questão de nome de cidades, o nome de alguns personagens, senão aqui vai ficar muito extenso. Mas se você procurar como Jasão e os Argonautas, você vai achar. Ele fala a história do Velócino de Ouro. O Velócino de Ouro era um carneiro, uma pele de carneiro dourada, que foi dada por Zeus, né? E esse Velócino ele ficou guardado em uma ilha por um dragão, ficou pendurado numa árvore e tinha um dragão cuidando desse Velócino, tá? E tem até a questão de Fricho, de vários personagens aqui por conta do Velócino. Aí, quando criança, o Jasão ele foi adotado por Quiron, que virou o seu tio, né? E conforme ele foi crescendo, chegou numa época que Quiron pegou, numa conversa que eles tiveram, falou assim, pô, mas eu não sei minhas origens, e aí, como é que faz? Aí falou, Quiron, senta aqui no colo do tio que eu vou contar para você. Você é filho de um rei, então você é príncipe. Ele falou, opa, então eu quero o meu lugar. Ele falou, não, mas veja bem, existem algumas questões aqui que você não sabe, né, sobre o trono, efetivamente. E eu vou te contar. E contou tudo mais. O trono do pai do Jasão foi roubado pelo tio. Então o pai do Jasão foi deposto. E o rei Pélias, que é o tio do Jasão, ele recebeu uma profecia, uma mensagem de um oráculo de uma profecia, dizendo que uma pessoa viria roubar o trono dele, ou viria tirá-lo do trono, uma pessoa que ia chegar sem uma sandália nos pés. Muito bem. Jasão cresceu com aquele sentimento e uma hora ele tomou coragem de assumir o trono. Então ele fez uma viagem e ele indo para essa viagem, ele precisou passar por um rio muito grande e ao nadar contra a correnteza para chegar na outra margem, ele perdeu a sandália. E ele chega no palácio do tio dele e fala, então, tio, cheguei, sou filho de Ezon, sou Jasão, e eu vim aqui reivindicar o meu trono. O rei, lembrando da profecia, ele falou, lascou, e agora? É esse cara que vai tomar o meu trono. E eu não estou disposto a dar o meu trono para ele. Então vamos fazer o seguinte, Jasão, eu vou te dar um desafio. Eu quero que você me traga o Velócino de Ouro. Ele falou, se eu trouxer, você vai me dar? Ele falou, vou, tranquilo. E ele ficou pensando, né, como que ele faria isso? Então ele construiu um barco chamado Argus e convidou uma galera para ir com ele. Então chamou Teseu, chamou um monte de deuses lá, de semideuses, para ir com ele, né? E tiveram muitos problemas para chegar até lá, até a ilha. E uma vez que eles chegaram, eles pegaram, construíram esse barco e fizeram uma baita festança aí para batizar o barco, para lançar e tudo mais. E a partir daí eles foram atrás da ilha. Chegando naquela ilha, eles viram que o Velócino estava lá e tinha um dragão cuidando daquele lugar. Ele falou, mas como é que eu vou pegar isso daí, cara? Esses caras que eu trouxe aqui são excelentes guerreiros, tal, mas eu não posso colocar todo mundo em risco. Até que ele conheceu Medeia, uma bruxa, uma feiticeira, que o ajudou a matar o dragão. Então ele foi lá, ele conseguiu pegar o Velócino de Ouro
E voltando, ele encontra o pai da Medeia no meio do mar, com os barcos, e começam a sofrer ataques e tudo mais, tal, que não sei o quê. E a Medeia, apaixonada por Jasão, ela esquarteja o próprio irmão e joga no mar, para que o pai, né, perdesse o foco da batalha de Jasão e fosse buscar os restos do filho no mar, né? E é isso que acontece e eles voltam, né? O Jasão volta. E nisso que ele volta, ele fala assim, fala pro tio dele, e aí? Ele falou, não, eu não vou dar o trono. Por mais que você tenha me dado o Velócio, eu não vou me dar o trono. E aí a Medeia, ela enfeitiçou as filhas dele e fez com que as filhas matassem o próprio pai. Só que o Jasão, ele começou a ficar muito arrogante. Ele falou assim, bom, já que eu consegui isso daqui, eu consigo muito mais. E ele foi em busca de mais. Então ele foi para uma outra ilha, se casou com uma outra filha de um rei. A Medeia ficou louca da vida, ela matou todos os filhos que ela tinha com o Jasão. E aí, no final da vida, o Jasão falou, poxa, eu tenho tudo isso daqui, mas eu estou infeliz, sabe? Não sei o que... Não tenho mais paixão na minha vida. E ele começou a caminhar pela praia e encontrou os restos do barco, do Argos. E ele pegou e sentou do lado, refletindo sobre toda a viagem que ele teve, né? Tudo que aconteceu. E aí caiu um pedaço do mastro na cabeça dele e matou o Jasão. Então essa é a história do Jasão e os Argonautas. Então quando a gente fala do Ais, aqui a gente está falando de Zeus, representando, né, o Deus Supremo. Então por isso que a gente fala dessa questão da ligação dessa espiritualidade, né? Porque ele deu o Velócino de ouro. Que o Velócino era uma ovelha capaz de voar e de falar, né? Era uma ovelha encantada. E ela foi morta, tal, por uma questão de sacrifício e tudo mais, então por isso que sobrou o couro dela, que era dourado. Então, o Ais é Zeus. O 2 é quando o Jasão conversa com Quiron, né, que explica toda a situação, e ele planeja ir buscar o seu lugar no trono. 3 é quando ele chega a Iolcos, que é quando ele vai encontrar o tio dele. O 4 é a construção, a finalização e a celebração por ele ter criado Arcos, por ter criado o barco. Então lembra que eu falei que aproveita agora porque você não sabe o que vai vir pela frente? Então desfrute esse momento, porque depois vem pedreira por aí, né? O 5 é quando ele encontra o Velócino de Ouro junto com o dragão e tem a luta para acontecer, né? Então, quando eles acontece a luta lá entre o Jasão, o dragão, e a Medeia ajuda. O 6 é quando ele retorna ao Iolcos a fim do seu reconhecimento como príncipe, né? Então ele volta arrogante porque ele teve desafios, né? Desafios inumanos aí no meio disso aí. Ele tinha que voltar vitorioso de alguma forma. Muito bem. O 7 é quando o Jasão ele briga com o pai de Medeia, né, no mar, e tem toda aquela questão do filho lá ser cortado e jogado ao mar. No 8 é o retorno de Jasão, depois que ele vai lá para outra cidade, ele vai para... deixa eu lembrar o nome da cidade. Vai para Corinto. Corinto. Que aí eles matam lá, as filhas matam,
O 9 é a prova final de Jasão, que ele simplesmente, as filhas lá enlouquecem e acabam matando o pai. E o 10 é quando ele chega lá no Argos lá e cai um pedaço de madeira na cabeça dele e ele morre. Então, quando a gente escuta esses mitos, a gente precisa entender que trabalhar com tarô também tem a questão da moralidade. A nossa moralidade é de lado, né? Ele teve o sucesso, né? Muito dependeu dele de fazer com que a coisa acontecesse, mas teve a questão da arrogância e da ganância, né? Então isso é representado dentro desse mito, Jasão e os Argonautas.